A partir de um contato com o professor Herbert Baldos, Darcy Ribeiro despertou sua sensibilidade pela cultura indígena. Em 1947, um ano após o término de sua especialização, ele entrou para o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Essa experiência possibilitou seu encontro com o Marechal Cândido Mariano Rondon. Mas quem que foi Marechal Rondon? Marechal Rondon foi o precursor para a pacificação com os índios. Assim, realizou expedições com o objetivo de explorar a região amazônica. Em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios. Em 1913, Rondon foi atingido por uma flecha envenenada dos índios Nhambiquaras. Sendo salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda, ordenou a seus comandados, porém, que não reagissem e batessem em retirada, demonstrando seu princípio de penetrar no sertão somente com a paz. Darcy cruzou seus estudos com as orientações de Rondon e partiu para o trabalho de campo. Ele conviveu com os Cadiuels, no sul do Mato Grosso, e com o Urubu-Capor, na floresta amazônica. Após isso, ele empenhou-se na criação do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Após alguns anos, formulou o projeto de criação do Parque Indígena do Xingu, implantado anos mais tarde pelos irmãos indigenistas Orlando e Cláudio Vilas Boas. Com toda essa bagagem indigenista, Darcy escreveu o livro Os Índios e a Civilização, que estuda a interação entre índios e frentes de expansão. Para o autor, o índio, tal como o negro e o imigrante, possui um papel decisivo na formação do povo brasileiro. Assim, a obra se apresenta em 3 partes. Na primeira, ele procura formar uma visão sobre o contato entre as sociedades indígenas e a sociedade brasileira, que são representadas pelas frentes de expansão, agrícola, pastoril e extrativista. A segunda parte é a interação entre os índios e brancos, dirigidas por parte de organismos governamentais e religiosos, ou seja, as missões. Estas apontam 3 resultados negativos para os índios, que eram formas de os prepararem para interagir com os demais brasileiros. A terceira e última parte do livro é uma análise dos conceitos e ideias anteriores, tomando como principal o caso de transfiguração étnica. A transfiguração étnica, segundo Darcy, é o processo pelo qual os povos se fazem, se transformam ou se desfazem. E o índio vira civilizado. O que há é que um povo indígena mantém sua indianidade e ao lado dele surge um núcleo humano que cresce à custa dele e contra ele, que é o núcleo civilizado. Há uma integração inevitável. Se o índio é cada vez mais cercado de um contexto civilizado ou comercializado, se ele se converte em mão de obra ou tem que produzir mercadoria, então ele tem uma integração cada vez maior com a sociedade nacional. Mas essa integração não quebra nele a identidade. Ele mantém a sua identidade como indígena. Apesar de transformados os costumes, o modo de se vestir, ele permanece indígena. Então, isto teoricamente é o processo de transfiguração étnica. Ela se faz através de instâncias que não precisam ser uma depois da outra. São instâncias nas quais um povo se transforma, necessariamente, porque é só assim que ele sobrevive. Temos então, na formação do povo brasileiro como característica, a transfiguração étnica, que diferente do que é a integração, não constitui um Estado, mas sim um processo. Assim, ao longo de nossa história, apesar de graves perdas populacionais e socioculturais das etnias indígenas, o núcleo tribal não se fundiu jamais no segmento neo-brasileiro da população, tendo assim, diante de si, 2 alternativas apenas. Primeira, a desaparição por extinção. Segunda, a reelaboração de suas práticas e costumes, promovendo uma adaptação relativa ao meio ambiente natural e humano e que estão inseridas mantendo, no entanto, uma identidade própria. A proposta de Darcy sobre o destino das populações indígenas é a integração destes em condição de índios genéricos, ou seja, que quase nada conservam do patrimônio original, mas permanecem definidos como índios, identificando-se como tais. Darcy chama a atenção do leitor para os aspectos segregacionistas das práticas interétnicas entre os brancos e os índios. No livro, ele coloca em evidência os aspectos conflitivos, as desigualdades e os preconceitos encontrados na nossa história. Porém, com a obra Os Índios e a Civilização, que tomou os índios brasileiros como referência,
Darcy alcançou uma projeção nacional e internacional, produzindo o mais conhecido estudo sobre os povos e culturas indígenas do nosso país. Winter, we got carried away over on the rooftops to skid man.